Na última aula nós estávamos vendo uma parte da mecânica de fluidos, chamado de dinâmica dos fluidos, parte essa que lida com os fluidos em movimento. Nós vimos que para caracterizar um fluido em movimento, nós precisávamos definir o chamado tubo de corrente, que é mais ou menos um tubo imaginário pelo qual as pequenas porções do fluido estão se deslocando. Cada linha dessa, que é chamada uma linha de fluxo, representa uma pequena porção do fluido se deslocando. A dinâmica dos fluidos, ou os fluidos em movimentos, eles são caracterizados conhecendo-se a velocidade de cada porção do fluido em cada posição do espaço e da densidade. Se por acaso houver variação de densidade, então muitas coisas mudam. Eles são chamados fluidos compressíveis. E não são os fluidos que nós vamos lidar aqui, mas eles existem. E o conhecimento da densidade como função do espaço é importante. Bom, também nós estamos lidando com um tipo de fluido em movimento, onde a velocidade de cada pequena porção do fluido, numa determinada posição, não varia com o tempo. Então, esse tubo de corrente, que representa todas essas várias pequenas porções do fluido se deslocando, ele é constante no tempo. Esse é um chamado regime de fluxo, um regime de escoamento, que é chamado regime lamelar. Então, essas grandezas que são importantes para a gente, elas não estão se alterando com o passar do tempo. Normalmente, um tubo de corrente tem seções transversais, que são denominadas pela letra S. Então, aqui nesse ponto A, a seção transversal desse tubo de corrente tem uma área SA, aqui tem uma área SB, e nós vimos que, devido ao fato de que a porção de fluido que passa nessa área tem que ser a mesma que passa nessa área, porque, afinal, a definição de um tubo de corrente é aquele onde não há transporte de massa ou transporte de fluido perpendicular às suas paredes. Então, tudo que passa aqui tem que, de alguma maneira, passar aqui. Isso é, de alguma forma, uma lei de conservação de fluxo. E se nós utilizarmos essa propriedade, nós podemos chegar a uma grandeza, a uma equação que relaciona qual é as características do fluido no ponto A e as características do fluido no ponto B. Nós podemos chegar à relação de que ρ, a densidade do fluido no ponto A, vezes a velocidade do fluido no ponto A, vezes a área de secção no ponto A, é igual a densidade no ponto B, vezes a velocidade no ponto B, vezes a área no ponto B. Como a densidade é constante, nós chegamos à chamada expressão de conservação da vazão, que é o produto da área do tubo de corrente pela velocidade naquele ponto, é uma constante ao longo de todo o tubo de corrente. Essa grandeza é a chamada vazão, nós denominamos de θ, e o produto da velocidade pela área representa, na verdade, quanto de volume por unidade de tempo está passando por aquela área. Essa é a denominada vazão. Bem, conhecendo essas propriedades, nós vamos agora tentar deduzir uma lei para esses casos de fluxo lamelar, quer dizer, onde as grandezas, velocidade, densidade e assim por diante não estão alterando com o tempo. Então, é aquele caso de fluxo, aquele caso de escoamento de um fluido, onde esse tubo de corrente não se altera com o tempo. Então, nesse caso, nós podemos deduzir uma lei, que é a chamada lei de Bernoulli, que correlaciona as várias grandezas que caracterizam o fluxo, o escoamento do fluido em cada ponto. Vamos então considerar um tubo de corrente um tanto quanto específico. Vamos imaginar esse tubo de corrente. Só que eu vou ainda adicionar a gravidade. Por quê? Porque agora nós vamos estar lidando com transferência de massa. E quando nós lidamos com transferência de massa, mesmo que seja na forma fluida, na forma líquida, é necessário que a gente possa saber quanto de energia essa porção de massa ganha. Então é importante
quando nós estamos lidando com transporte de massa na presença da gravidade, levar em conta também a energia potencial, né, adquirida pela massa de fluido. Por isso que é importante a gente ter a caixa d'água sempre acima da casa. Essa é uma forma de você garantir sempre a possibilidade de realização de trabalho, a possibilidade de escoamento do fluido. Bom, vamos então imaginar aqui um nível de referência e vamos começar considerando o ponto que eu vou chamar de ponto 1 e um ponto lá que eu vou chamar de ponto 2. Nós vamos tomar aqui no ponto 1 e esse ponto 1, evidentemente, vai existir uma certa força que eu vou chamar de F1, né? Na verdade, essa força F1, ela é dependente de uma pressão P1 e da área dessa secção aqui, que nós vamos chamar de S1. Então, devido à ação de uma força nessa parte do fluido, há um deslocamento de massa, que nós vamos chamar de ΔL1, né? E essa pequena porção de massa vai se deslocar. Como consequência da ação dessa força, evidentemente, todo fluido responde com uma força contrária. Se eu chegar aqui no ponto 2, né, a ação dessa força deslocando uma porção de fluido de uma quantidade ΔL1 vai corresponder, como eu estou assumindo que ρ é constante, né, o fluido não se comprime, vai corresponder a um deslocamento do fluido que eu vou chamar de ΔL2. Então, eu empurro aqui com uma força F1, ou exerço aqui uma pressão P1, o fluido se desloca. E isso vai acontecer se a força que está aqui, F2, evidentemente, não compensar F1. Então, a força F2, que representa uma pressão P2 sobre essa pequena porção do fluido, né? Se essa força for menor que essa, a ação dessa pressão aqui vai deslocar uma certa quantidade de massa da maneira que nós escrevemos. Então, um deslocamento de ΔL1 aqui representa lá em cima um deslocamento de ΔL2. Muito bem. Aqui, nesse ponto, o fluido é caracterizado por possuir uma velocidade que eu vou chamar de V1. E lá, o fluido é caracterizado por possuir uma velocidade que eu vou chamar de V2. E além disso tudo, nessa posição, o fluido está a uma altura que eu vou chamar de Y1. Enquanto aqui, o fluido está a uma altura que eu vou chamar de Y2. Bom, o Y2 está um pouco fora do vídeo, então nós vamos chamar de aqui, Y2. Muito bem, então a situação física é a seguinte: eu tenho um fluido que numa extremidade, né, tem um fluido, tem um tubo de corrente. Esse tubo de corrente pode eventualmente ser um tubo real, pode ser um encanamento, tá certo? Não, se nós respeitarmos a definição de um tubo de corrente, uma tubulação real pode eventualmente representar um tubo de corrente. Então nós temos um tubo de corrente, numa posição que eu chamei de 1, caracterizado por ter massa do fluido a uma altura Y1, não é? O fluido aqui está escoando com uma velocidade V1. A área de secção é o que nós chamamos de um S1. É a área de secção desse tubo de corrente, né? E a pressão P1 nesse ponto. Essa pressão está pressionando o fluido a escoar. Evidentemente, isso significa um deslocamento que, se aqui é representado por ΔL1, num outro ponto vai ser representado por um ΔL2. Aonde a velocidade do fluido é V2 e aonde ele está sujeito a uma pressão P2. O que nós queremos fazer é conectar as grandezas que atuam sobre o fluido em escoamento num ponto 1 com as grandezas num ponto 2. Para isso nós temos que utilizar aquilo que nós conhecemos da mecânica, porque afinal o que nós temos aqui nada mais é do que esforço mecânico sobre uma massa. A única variação é que a massa agora não tem um formato definido, é uma massa capaz de fluir, né? Por isso que chama-se fluido. Então, isso é o que nós queremos fazer. Muito bem. Aqui para nós é um nível de referência com relação ao qual nós estamos lidando a altura dos dois pontos considerados. Vamos
começar, como há movimento e a ação de forças, é natural que a gente comece calculando qual é o trabalho realizado por essas forças para causar tais deslocamentos. Como nós sabemos, a força F1 causa um deslocamento do fluido de valor ΔL1. Portanto, nós sabemos que o trabalho realizado por essa força é exatamente F1 ΔL1. Por outro lado, esse trabalho não é livre, existe uma oposição, existe uma resistência a esse deslocamento, que é a força F2, que todo o resto do fluido, do encanamento e assim por diante, está exercendo sobre essa parte do fluido. Essa força tenta evitar o deslocamento. Portanto, havendo deslocamento de ΔL2 no ponto 2, que é representado por uma força F2 agindo sobre o fluido, não é? Esse trabalho é contrário ao trabalho da força F1. Bom, nós podemos, lembrando que força é pressão vezes área, nós podemos substituir aqui pela pressão no ponto 1 vezes a área do ponto 1 vezes ΔL1. Mas se esse deslocamento ocorreu durante um intervalo de tempo que nós vamos chamar de ΔT, então, sendo aqui a velocidade V1, ΔL1 tem que necessariamente ser V1 vezes ΔT. Então, nós podemos escrever aqui o ΔL1 como sendo V1 vezes ΔT. Menos, para o F2, tudo continua da mesma maneira, só que no ponto 2. Então, é P2, S2, V2, ΔT. Muito bem. Bom, esse é o trabalho realizado, tá certo? Esse é o trabalho realizado. E nós agora podemos lembrar o seguinte: V1 vezes ΔT vezes S é, na verdade, o volume de fluido deslocado. Se nós olharmos aqui, né, se eu tomar S1, que é a área, vezes ΔL1, esse é o volume de fluido deslocado. E o volume de fluido deslocado nada mais é do que a massa dividido pela densidade. Lembra-se que densidade é massa sobre volume, portanto o volume é massa sobre densidade. Então eu posso escrever no lugar do S1 V1 ΔT, não é isso? Eu poderia escrever como sendo P1 vezes a massa deslocada dividido por ρ, menos P2 vezes a massa deslocada no ponto 2 dividido por ρ. Só que esse fluido é incompressível, nós não podemos comprimi-lo, portanto a quantidade de massa deslocada no ponto 1 e no ponto 2 é a mesma, ou seja, o ΔM que aparece aqui é igual, e eu chego então à conclusão que o trabalho que foi realizado aí é nada mais do que ΔM dividido por ρ vezes P1 menos P2. Então, a diferença de pressão é que comanda a realização do trabalho pela pressão em cada ponto. Muito bem, esse é o trabalho realizado para deslocar uma quantidade de massa ΔM de fluido. É o trabalho gasto, né, para realizar contra uma pressão P2. Então eu tenho aqui um fluido que aqui exerce uma pressão P1, ali tem uma pressão contrária P2. O trabalho gasto para deslocar uma fração ΔM de massa nesse negócio, nesse sistema, é exatamente ΔM dividido por ρ, P1 menos P2. Muito bem, esse é o trabalho realizado, né? Então vamos escrever aqui em cima que o trabalho realizado é ΔM sobre ρ, ΔM sobre ρ, esse é o trabalho, vezes a diferença de pressão, P1 menos P2. Ótimo. Bom, mas o trabalho realizado também foi utilizado para movimento e também para elevação da massa contra uma força da gravidade. Então nós temos que agora lembrar
qual foi a variação da energia quando uma porção de massa foi empurrada aqui, deslocando com V1, passou a deslocar lá em cima a mesma porção de massa com velocidade V2. A variação de energia desse processo todo é a energia no ponto 2 menos a energia no ponto 1, que é igual a meio de ΔM. O mesmo ΔM, porque nós estamos tratando de uma porção de massa que está se deslocando de valor ΔM. Vezes V2 ao quadrado, não é isso? Mais ΔM vezes GY2, menos a energia daquela porção de massa no ponto 1, que é meio de ΔM V1 quadrado, né? Mais a energia total do ponto 1, ΔM GY1. Essa é a variação da energia se nós olharmos uma porção de massa que deslocou aqui e, evidentemente, equivale a um deslocamento do outro lado, da mesma porção de massa. Só que aquela porção de massa agora localiza-se numa outra altura, portanto, há uma variação de energia quando uma porção de massa do fluido se desloca nesse tubo de corrente que nós representamos. Bom, é claro que esse trabalho realizado e essa variação de energia tem que ser igual. Isso é o que nós chamamos de teorema trabalho-energia e nós aprendemos e utilizamos exaustivamente no curso de mecânica. Então, eu tenho que igualar essas duas grandezas. E ao igualar essas duas grandezas, evidentemente tem o ΔM, que é constante em todo lugar, né? Então, o que eu vou fazer agora é simplesmente igualar essas duas grandezas. Isso tem que ser igual a isso. O ΔM cancela, porque ele está presente em todos os termos, e, portanto, nós ficamos com uma relação que é 1 sobre densidade, vezes P1 menos P2, é igual a meio de V2 quadrado mais GY2, menos meio de V1 quadrado menos meio de GY1. Isso pode ser reescrito de outra maneira, nós podemos rearranjar os termos, de tal forma que tudo que é grandezas características do ponto 1 do escoamento fique de um lado da equação e tudo que for grandezas que caracterizam o escoamento no ponto 2 desse tubo de corrente fique no outro lado da equação. Então, fazendo isso, nessa equação, nós obtemos uma relação interessante, que é P1 mais meio de ρ vezes V1 quadrado mais G, ρg, né? Que eu multipliquei tudo por ρ, lembra-se que o ρ aparecia no denominador lá embaixo? Vezes ρg y1 é igual a P2 mais meio de ρ V2 quadrado mais ρg y2. Essa equação, de fato, que advém do teorema trabalho-energia, ela relaciona as grandezas envolvidas no fluxo, no escoamento, né, de um fluido. Porque ela diz o seguinte, dado um fluido que no ponto 1 está sujeito a uma pressão P1, lá você tem uma velocidade de escoamento V1 e o fluido está a uma altura H1, isso tem que ser igual à pressão P2 em qualquer outro ponto onde a velocidade de escoamento vai ser V2 e onde a altura da massa de fluido vai ser Y2. Essa é uma expressão interessante, que às vezes ela aparece escrita como pressão mais meio de ρv quadrado mais ρgy igual a uma constante, certo? E é denominada de teorema de Bernoulli. O teorema de Bernoulli, ele associa todas as grandezas envolvidas no escoamento. Bom, aqui tem algumas grandezas que são interessantes. Nós estamos somando grandezas que todas têm a dimensão de pressão. Se você olhar aqui é pressão, é a pressão hidrostática naquele ponto. ρgy nada mais é do que a pressão de coluna que a gente aprendeu, né? Feita no ponto 1.
E o termo meio de ρV² é a denominada pressão dinâmica no ponto considerado. Então, isso é a pressão hidrostática, essa é a pressão dinâmica, essa é a pressão dinâmica, e essa é a pressão de coluna, a gente chama, né? Então, dado o fluido, que pode ter várias alturas, nós vimos que quanto mais profundo, devido à gravidade, existe uma pressão maior. Esse vem desse termo. Então, a pressão exercida num ponto, mais a sua pressão dinâmica, mais a sua pressão de altura de coluna, é uma constante para o fluido. Essa expressão, né, a lei de Bernoulli, ela é extremamente útil para a gente entender como ocorre o escoamento de fluidos num tubo de corrente qualquer. Que, como eu disse, pode ser uma tubulação, pode ser a tubulação da sua casa que vem da caixa d'água e assim por diante. Mas é necessário que eu esteja num regime, né, num regime de escoamento onde as linhas de fluxo, ou esse tubo de corrente, não se alterem com o tempo. Isso é o chamado escoamento lamelar. Muito bem, vamos então, agora que nós aprendemos o teorema de Bernoulli, vamos aplicá-lo para algumas condições, para algumas situações que são extremamente interessantes. Bom, o primeiro exemplo é um exemplo que você pode refazer aí na sua casa, que é o chamado escoamento por um orifício. Vamos imaginar uma lata que no seu fundo tem um orifício. Essa lata é mantida com uma certa quantidade de água, caracterizado por uma altura H de fluido aqui dentro, não é? Ela está na atmosfera e o fluido, então, aqui vai sair com uma certa velocidade V. Bom, se isso aqui for uma caixa de água, então esse nível é mantido constante. Por quê? Porque eu estou constantemente adicionando fluido. A caixa d'água normalmente tem a boia, né, que tenta manter o nível da água dentro da caixa. E aí isso aqui poderia ser um tubo, e como o tubo não muda a sua área, então a velocidade do fluido seria a mesma ao longo de toda a tubulação. Então, sabendo aqui na saída, nós saberíamos em qualquer ponto da tubulação. Bom, a pergunta agora é a seguinte: qual é a velocidade V? Para saber isso, nós podemos aplicar o teorema de Bernoulli. Lembre-se que aqui, essa superfície, que nós vamos tomar como referência, vou chamar de superfície 1, e aqui eu vou tomar essa superfície como superfície 2 ou ponto 2 do fluido. Essa superfície aqui está sujeita a uma pressão, que é a pressão atmosférica. Tá certo? Enquanto essa aqui é também a pressão atmosférica, porque todo esse ambiente está envolto na atmosfera e essa variação de altura é muito pequena para que a coluna de ar faça uma diferença muito grande de pressão. Então, no ponto 1 e no ponto 2, a chamada pressão hidrostática é a mesma e é a chamada pressão atmosférica. Muito bem. Na primeira situação que nós vamos considerar, o nível não se altera. Então, nós vamos considerar o caso onde o nível, né, é constante. Se o nível de fluido é constante, é mantido constante aqui nesse reservatório, então vamos aplicar a lei de Bernoulli. Lembrando que a lei de Bernoulli diz que a pressão num ponto, mais a pressão dinâmica, mais a pressão de coluna, é uma constante. Isso que diz a lei de Bernoulli. Então vamos aplicar levando em conta esses dois pontos. Qual é a pressão no ponto 1? É a pressão atmosférica. Mais, qual é a velocidade no ponto 1? Bom, como eu estou imaginando que o nível é constante, significa que esse nível não desloca, fica constante, fica parado. Então não tem velocidade, esse termo desaparece, tá certo? E aqui o fluido está a uma altura que, se eu chamar aqui a direção do buraco como altura y igual a 0, significa que aqui a altura é y igual a h, tá certo? Então h para nós é de fato a distância entre o nível do fluido e o orifício no qual eu estou querendo saber com que velocidade a água escoa. Então isso dá, no ponto 2, no ponto 1 em consideração, é ρ vezes g vezes h. Isso tem que ser igual às mesmas grandezas no ponto 2,
que é PA, mais meio de ρ vezes a velocidade que eu não sei ao quadrado, mais ρgy, mas o y aqui é zero, então só isso. Pressão atmosférica é constante, portanto, a densidade é a mesma, portanto, a velocidade com que o fluido escapa desse orifício é raiz quadrada de 2GH. Interessante. Essa é a velocidade, se você pegar uma lata, encher de água, fizer um furo, dependendo do ponto que você faz um furo, você vai ter uma velocidade diferente. Quanto mais profundo for o furo, maior é a velocidade com que a água escoa por esse furo. Se você fizer um furo aqui pertinho, a água escoa pouco. Então você notaria a água fazendo assim. Se você fizer um furo mais embaixo, a água escoa com velocidade maior. E assim vai, tá certo? Sempre a trajetória é parabólica, é claro, mas ela chega mais distante quanto maior for a sua velocidade, e, portanto, quanto mais fundo for o orifício que você está considerando. Então, essa relação nos fornece a velocidade quando o nível fica constante. E quando o nível não fica constante? Bem, quando o nível não fica constante, nós precisamos algumas grandezas adicionais para poder resolver o problema. Uma das grandezas que é importante nesse caso é o tamanho do furo comparado com o tamanho ou o diâmetro do reservatório. Então, vamos considerar o segundo caso, que é o caso onde o nível não fica constante. Então, nós temos agora nível variado. Esse é o caso onde você simplesmente enche um reservatório, tem um orifício, deixa a água escoar, e esse reservatório, evidentemente, vai movimentar, essa velocidade vai diminuir, e você então vai ter que medir como que a velocidade de escoamento está se alterando. Claro que nesse caso, a altura H está variando, então a velocidade vai variar com o tempo, simplesmente porque o nível vai variar com o tempo. Tá certo? Mas além disso, agora nós não podemos, se eu estou permitindo o nível variar, se eu não estou adicionando água a mais, então eu estou permitindo que aqui essa superfície, essa porção de fluido, tenha também uma velocidade. Então não pode ser essa igualdade que nós havíamos usado. Então nós temos que agora considerar que no ponto 1 eu tenho a pressão atmosférica mais meio de ρ vezes a velocidade do fluido naquele ponto ao quadrado, mais ρg vezes h, e isso tem que ser igual, né? Isso aqui é outra parte do problema, tem que ser igual à pressão atmosférica, que é a pressão hidrostática no ponto 2, né? Lembrando que aqui também, no ponto 2, a pressão é a mesma pressão atmosférica, mais meio de ρ vezes V2 ao quadrado, mais ρgh naquele ponto que nós somos aquela nossa referência, portanto, aquele ponto é o ponto de altura zero, portanto, é zero, tá? E aqui eu tenho uma igualdade para resolver. Claro que a pressão é igual nos dois, cancela, o ρ aparece em todos os termos, e eu tenho, então, uma equação que diz que V1 quadrado mais 2GH é igual a V2 quadrado. Essa é uma equação onde eu tenho simultaneamente variando V1 e V2. À medida que o fluido escoa, essa interface anda com velocidade V1 e o fluido escoa com velocidade V2. E tudo isso depende do nível que se encontra naquele momento, né? Todas as velocidades vai depender disso. Muito bem, isso é tudo que eu poderia fazer se não fosse o fato, né? Se não fosse o fato que tem mais uma coisa interessante. É que o volume escoado é constante. Então, o quanto de volume desceu é o quanto de volume saiu. Porque, afinal, há conservação de fluxo. Como a gente havia dito, o escoamento, né, ou a vazão é igual nos dois pontos. Se a vazão é igual nos dois pontos, então eu tenho que chegar aqui e lembrar o seguinte:
vou dizer que esse reservatório é caracterizado, aqui nesse ponto, por uma área que eu vou chamar de A maiúsculo. Então, nesse ponto, o reservatório tem uma área que eu vou chamar de A maiúsculo, enquanto nesse ponto ele tem uma área que eu vou chamar de A minúsculo. Então, essas são chamadas as áreas de secção do meu reservatório e do meu orifício pelo qual o fluido está escoando. Como eu sei que o produto da velocidade pela área, né, do meu tubo de fluxo ou o meu tubo de corrente é constante, eu estou imaginando isso aqui como um tubo de corrente. Então, o produto da velocidade pela área aqui tem que ser igual ao produto da velocidade pela área aqui, porque isso aqui é de fato um tubo de corrente. Então, pela conservação da vazão, né? Pela conservação da vazão, eu tenho que V1 vezes a área A maiúsculo, que é a área de secção do reservatório, tem que ser igual a V2 vezes Azinho, onde Azinho é a área do orifício. Daqui eu posso tirar uma relação, que é a relação entre V1 e V2, como função das áreas Azão e Azinho. Portanto, V1 é igual a V2 vezes Azinho dividido por Azão. Então, isso me dá uma relação entre a velocidade no ponto 1 e a velocidade no ponto 2. Ou seja, isso me dá uma relação entre a velocidade com que o nível da água do meu reservatório abaixa e a velocidade da vazão, com que velocidade o fluido escoa pelo orifício. E aqui a gente vê que depende da razão das áreas. Se é um reservatório maior, mais largo ou mais estreito, ou se é um orifício maior ou menor, vai fazer diferença. Muito bem, agora então eu estou interessado em saber com que velocidade o fluido escoa. Então eu vou simplesmente substituir V1 por essa grandeza que eu acabei de encontrar. Então eu tenho que V2 quadrado Azinho sobre Azão ao quadrado mais 2GH, não é isso? Isso tudo é igual a V2 quadrado. Ou eu posso reescrever isso como sendo V2 quadrado vezes 1 menos Azinho sobre Azão ao quadrado é igual a 2GH. Tá certo? Portanto, a velocidade no ponto 2, que é a velocidade com que o fluido escoa pelo orifício do meu reservatório, é exatamente raiz quadrada de 2GH, só que agora dividido por 1 menos Azinho sobre Azão ao quadrado. Essa é a nova expressão para a vazão do meu sistema. Note que depende muito da razão da área do orifício pela área do reservatório. Normalmente, Azinho é muito menor do que Azão, né? Você não vai fazer um furo numa caixa d'água que é o tamanho da boca da caixa d'água. Então, normalmente, Azinho sobre Azão é muito pequeno. Nós podemos expandir essa expressão, tá certo? Voltar para cá, criar mais espaço, né? Lembrando que Azinho sobre Azão é normalmente muito menor que 1. Então eu posso expandir aquela expressão e escrever que a velocidade a velocidade com que o fluido emerge do orifício aqui, né, é igual a raiz quadrada de 2GH vezes a expansão daquele termo. Lembre-se que é raiz quadrada de 1 menos um termo ao quadrado, e isso pode ser escrito como sendo 1 mais meio de Azinho sobre Azão ao quadrado, e aí teria outros termos que nós não vamos levar em conta. Então, quando eu levo em conta a variação do fluxo, evidentemente, vamos lembrar que H aqui também está variando com o tempo, né? Não podemos esquecer que H está variando com o tempo agora. Senão, se H não variar com o tempo, eu não posso ter uma velocidade da superfície. Então, H está variando com o tempo,
de tal maneira que a velocidade poderia ser melhor expressa se eu colocasse aqui no lugar do H, né, o valor da altura do fluido dentro do reservatório como função do tempo, tá certo? Só para esclarecer, aqui é H de T, dependendo do tempo. E para cada instante de tempo, eu tenho um H e essa expressão representa relativamente bem o valor da velocidade com que o fluido emerge desse orifício nessa situação. Vamos agora imaginar que a gente queira fazer uma medida da velocidade com que um fluido escoa dentro de uma tubulação. Então nós vamos ter um tubo, dentro o fluido escoa. Será que é possível criar algum dispositivo de tal maneira que eu consiga olhar e já saber qual é a velocidade do fluido dentro desse tubo? Bom, é possível e esse dispositivo é chamado tubo de Venturi. Imagine que eu tenho um tubo aqui pelo qual o fluido está escoando. Muito bem. A tubulação de interesse é uma tubulação que tem uma certa área aqui, né, que nós vamos chamar de área A maiúscula. Opa, aqui não cabe. Então aqui o tubo tem uma área A de secção, né? O que nós vamos fazer? Vamos fazer uma pequena constrição nesse tubo, depois ele vai continuar a ser o que ele era, certo? Dali para frente, o tubo continua sendo o que ele era. Aqui nós vamos fazer uma pequena constrição, de tal maneira que num pequeno pedaço do tubo, a área passou a ser uma área Azinho. Agora nós vamos fazer o seguinte, por aqui vai estar escoando um fluido com velocidade V, que nós queremos determinar. Nós vamos pegar nesse ponto aqui, vamos ligar um tubinho, de tal maneira que o fluido lá dentro, aqui vai mostrar uma certa altura, né? Uma certa altura que diz quanto que é a pressão naquele ponto de fato. No ponto de menor área, nós vamos colocar outro tubinho, vamos fazer um furo, colocar um tubinho, e aqui também nós vamos poder medir a pressão local, né? Vou tirar esse dado aqui. Aqui também eu vou poder medir a pressão local através dessa altura. Do ponto médio do tubo até a altura desse ponto, nós vamos chamar de H1. E aqui, do ponto médio até esse ponto, nós vamos chamar de H2. É claro que aqui nesse ponto, o fluido vai ter uma velocidade que eu vou chamar de V2. Por quê? Porque houve uma constrição, o fluido tem que se acelerar, porque senão não mantém a vazão. Lembre-se que a vazão é o produto da velocidade, é isso, pela área. Se a área diminui, a velocidade aumenta, claro. Por isso que a gente às vezes pega a mangueira de casa e, para que a água vá mais longe, a gente restringe um pouco a área da saída da água para fazer o esguicho ir mais longe. Tudo isso é a conservação do volume, né, de água que escoa, ou do escoamento. Muito bem. Ou da vazão, né? Mesma coisa. Então eu tenho aqui um tubo, eu estou querendo determinar a velocidade de escoamento. Eu peguei e adicionei aqui nessa minha tubulação um tubinho que, devido à existência de pressão nesse ponto, que eu vou chamar de ponto 1, o fluido atinge uma altura H1. Aqui ele atinge uma altura H2, que pode ser diferente ou pode ser igual, né? Se houver variação de pressão, então a pressão do ponto 2, a altura H2 é menor. Agora, isso aqui também é um tubo que pode ser caracterizado como um tubo de corrente. Portanto, eu posso aplicar a lei de Bernoulli para isso. E vou aplicar a lei de Bernoulli entre o ponto 1 e o ponto 2. Então, no ponto 1, o meu fluido tem uma velocidade V, a altura no ponto 1, a pressão que está no ponto 1, é exatamente a pressão atmosférica mais, né, H1 ρg, ρg H1. Então vamos escrever isso aí. No ponto 1 eu tenho a pressão atmosférica, mais meio de ρ vezes V quadrado, né, da lei de Bernoulli, mais ρg H1. Isso tem que ser igual
aos mesmos parâmetros, né, às mesmas grandezas no ponto 2. O ponto 2 também tem a pressão atmosférica, porque afinal eu deixei dois tubos aqui abertos à atmosfera, né? Então eu tenho a pressão atmosférica mais meio de ρ vezes V2 quadrado mais ρgH2. A pressão atmosférica é a mesma nos dois, tá certo? E eu tenho então que, multiplicando tudo por 2 dividido por ρ, eu tenho que V quadrado mais ρgH1 é igual a V2 quadrado mais, ops, o ρ foi embora, entrou um 2 aqui, desculpe, mais 2GH2. Eu quero determinar V, mas para isso eu tenho que saber V2. Então agora eu lembro da lei de conservação da vazão, que diz que V vezes a área A é igual a V2 vezes a arinha Azinho, de onde eu tiro que V2 é igual a V vezes Azão sobre Azinho. Com isso, eu posso agora tomar essa equação e escrever novamente que V quadrado mais 2GH1 é igual a V2, que é V quadrado A sobre Azinho ao quadrado. Opa, aqui é o mesmo V, né? Vou escrever da mesma forma. Mais 2GH2. Posso passar tudo que é velocidade para cá, então fica V quadrado vezes 1 menos A sobre Azinho ao quadrado, tá certo? É igual a 2GH2 menos H1. Claro que como a velocidade aumentou no ponto 2, a pressão diminuiu. Então H2 é menor que H1, esse termo é negativo, esse termo também é negativo. Então eu vou inverter tudo isso. Eu vou pôr aqui H1 menos H2, e aqui eu vou pôr essa área menos 1. O resultado é que a velocidade de vazão ela é exatamente raiz quadrada de 2G H1 menos H2 dividido por Azão sobre Azinho ao quadrado menos 1. Como eu sei a geometria do sistema, medindo a diferença de altura, eu tiro exatamente qual é a velocidade com que esse fluido escoa. Tá certo? Isso às vezes normalmente é utilizado, é o chamado tubo de Venturi, que permite você determinar a velocidade de escoamento, fazendo em algum ponto uma constrição e sendo capaz de medir a variação da pressão do fluido através da variação da altura da coluna de fluido em cada ponto. Você poderia, isso aqui nada mais é do que a diferença de pressão nos dois pontos, né? 2GH1 menos H2 está relacionado com a variação de pressão. Então, às vezes também é possível você colocar um medidorzinho de pressão em cada ponto desses e associando a variação de pressão, você também é capaz de tirar com que velocidade esse fluido está escoando. O tubo de Venturi, né, é uma aplicação, vamos dizer assim, da lei de Bernoulli para a determinação da velocidade de escoamento de um fluido dentro de uma tubulação. Nós não poderíamos terminar essa aula sem dar um exemplo importante da hidrodinâmica, que são as chamadas forças hidrodinâmicas. Um exemplo de força hidrodinâmica é a força que sustenta um avião em voo. E isso é consequência direta do teorema de Bernoulli. Vamos pegar e representar aqui a asa de um avião. Se você lembrar como é a asa de um avião, certo? Ela tem um formato aproximadamente dado dessa forma, né? Vamos imaginar que isso aqui é uma parte da asa do avião. E nós temos, né, o avião está em movimento ou o ar está em movimento, você use a sua imaginação como quiser. E nós sabemos que à medida que o ar chega aqui, ele tem que se desviar, correto? Ele cria aqui algumas linhas de fluxo, né? Ele cria um tubo de corrente que tem mais ou menos esse formato.
as linhas de fluxo contornam a asa do avião, né? E continuam depois que passou pelo avião. Eu quero agora pegar esse tubo de corrente e quero analisar dois pontos em específico. Eu quero analisar o ponto que eu vou chamar de ponto 1 e o ponto que eu vou chamar de ponto 2. Vamos ver o que acontece. Quando o fluido começa a contornar a asa do avião, evidentemente você percebe que pela geometria da asa do avião, a parte de fluido que vai para cima tem que aumentar a sua velocidade, porque aqui no fundo eles têm que se encontrar de novo, porque afinal, depois que o avião passou, o ar continua como se nada tivesse acontecido, entre aspas. Quer dizer, eu não posso carregar todo esse fluido e acumular fluido. Então, aqui é como, a gente pode imaginar, né? Aqui é como se fosse aquele exemplo anterior, onde eu fiz uma constrição no tubo. Então, aqui, para que o fluido chegue aqui e se encontre de novo aqui, o que tem que acontecer? Eles têm que percorrer essas duas distâncias no mesmo tempo. Como esse caminho aqui é maior do que esse caminho, a velocidade no ponto 1 é maior do que a velocidade no ponto 2. Tá certo? Aí, se isso não acontecer? Se isso não acontecer, eu vou estar acumulando fluido aqui em cima, o que eu sei que não acontece. Tá certo? Então, quando você passa esse formato aerodinâmico, que é a asa do avião, na verdade, essa asa em geral aqui, ela é um pouco mais arredondada, né? Então, dá os devidos, para não criar problemas, né? Então, quando o fluido passa por essa asa, que aqui no caso nós estamos tratando do ar, né? Há uma aceleração do fluido na parte de cima com relação à parte de baixo. Por quê? Porque ali é como se houvesse, para manter a vazão, né? Ali o fluido se acelera. Muito bem. Vamos então aplicar agora a lei de Bernoulli para esses dois pontos. É claro que aqui, né, o fluido exerce sobre aquele ponto 1 uma pressão que eu vou chamar de P1 e vou representar, né, vou tirar esse V1 daqui, vou dizer que aqui tem um V1, mas aqui existe uma pressão feita pelo fluido, que essa pressão, aliás, exerce em todos os pontos. Então, existe uma pressão que o fluido faz para baixo sobre esse formato aerodinâmico. No ponto 2, mesma coisa, existe uma pressão, né? Vou deslocar esse V2, existe aqui uma pressão feita pelo fluido, que eu vou chamar de P2, né, para cima. Então, aquela pressão é de cima para baixo, essa é de baixo para cima, e aqui eu tenho o V2. Claro que a variação de altura aqui é muito pequena, nós não vamos levar em conta, né? Porque afinal não há grandes variações de altura quando você vai da parte de baixo para a parte de cima da asa do avião. Então eu vou aplicar a lei de Bernoulli aqui. O que acontece quando eu aplico a lei de Bernoulli? Esse ponto eu tenho V1, P1. Então eu tenho meio de V1 mais, V1 quadrado ρ mais P1. Isso é igual a meio de V2 quadrado ρ mais P2. Mas, o que acontece? Acontece que eu posso reescrever isso aqui da seguinte maneira. Eu posso escrever P2 menos P1, não é? A pressão 2 menos a pressão 1, igual a meio de ρ vezes quem? Vezes V1 quadrado menos V2 quadrado. Tá certo? Eu simplesmente peguei essa equação, que é a equação de Bernoulli, para esse caso, aplicada entre esses dois pontos do fluido, portanto, vale, e escrevi dessa forma. Mas nós acabamos de ver que, por requerimentos discutidos, V1 tem que ser maior do que V2. Ou seja, o fluido tem que passar mais rapidamente por cima do que por baixo. Por quê? Porque aqui em cima ele percorre um caminho maior do que embaixo. Resultado disso é que isso aqui é maior que zero. Ou vamos dizer, é maior que zero. Se isso aqui é maior que zero, é porque P2
é maior do que P1. Portanto, a pressão feita de baixo para cima passa a ser maior do que a pressão feita de cima para baixo. E você tem, então, uma resultante de força, nesse sentido, de baixo para cima, que sustenta essa estrutura hidrodinâmica. É assim que a asa do avião funciona como um elemento de sustentação para toda a estrutura do avião. Pela forma dela, pela forma e pela orientação também, né? Mas pela forma dela, fazendo com que haja uma variação de velocidade do fluido, no caso do ar, em cima e embaixo, levando a uma variação de pressão, né? Que causa uma força de baixo para cima. Claro que essa força vai depender da diferença de velocidade e que vai depender também com que velocidade o avião está se deslocando e assim por diante. Essa é uma aplicação interessante. Nós poderíamos pensar num outro exemplo interessante de força hidrodinâmica, além da sustentação do avião. É claro que o oposto, no caso da sustentação do avião, é verdade. Se você inverter isso aí, você cria um sistema onde a força é de cima para baixo agora, que é aquilo que se faz em carros de corrida, né? Para que você dê fixação ao carro na pista. Então, invertendo a forma, você pode ter algo que suspende ou algo que é levado para baixo. Uma outra força hidrodinâmica interessante é a de uma esfera. Vamos imaginar uma esfera que você deu rotação para essa esfera. Nós demos rotação para essa esfera e existe aqui um fluido se deslocando. Vamos dizer, existe aqui um fluido se deslocando. Claro que quando eu falo de um fluido se deslocando, isso pode ser tanto a esfera se deslocando no ar, como o ar soprando na esfera. Devido a esse movimento da esfera com uma rotação ômega, nesse ponto aqui, ela arrasta o ar contrário ao fluxo. Portanto, nesse ponto aqui, você tem uma velocidade do fluido, que é a velocidade que ele tinha, menos o raio aqui da esfera, vezes ômega. E nesse ponto da esfera, você tem a velocidade do fluido, né, aqui no caso, nessa direção, né, mais ρ vezes ômega, porque nesse caso aqui, a rotação da esfera é no sentido de puxar, de adicionar velocidade ao fluido. A diferença de velocidade faz com que ocorra uma diferença de pressão. Onde a velocidade é menor, a pressão é maior. Tá certo? Portanto, acaba existindo uma força que desloca a esfera nesse sentido. É por isso que quando o jogador de futebol chuta a bola e dá ao mesmo tempo rotação para ela, a trajetória dela não é exatamente a trajetória prevista se não houvesse rotação. Devido à existência do ar, que é um fluido, e à existência do formato da bola, que é um formato de alguma maneira com uma certa hidrodinâmica, ele arrasta diferentemente nos dois lados e existe um desvio da bola. Se a rotação é nesse sentido, né? Se eu imaginar a rotação nesse sentido, a força seria assim. Seria, aqui no caso da maneira que eu escrevi, para baixo. Se eu inverter a rotação, inverte esses sinais, a força vai ser o contrário. Por isso que às vezes é possível o jogador chutar a bola do escanteio e a bola fazer uma curva devido à existência dessa força hidrodinâmica que aparece quando existe rotação num corpo, como é o caso de uma bola se deslocando no meio de um fluido. Bem, nós vimos alguns exemplos, de uma forma bastante superficial, inclusive, da hidrodinâmica. Existe ainda uma propriedade importante que nós não tocamos, que é a viscosidade. Todo mundo sabe que quando eu tento deslocar uma parte do fluido, ele arrasta a outra parte. E essa propriedade de viscosidade conduz, né, a consequências interessantes na hidrodinâmica, principalmente quando a gente está lidando com fluidos do tipo líquido, no caso da água, ou mesmo o ar, né? Então, essa propriedade chamada viscosidade é o que nós temos que agora explicar no nosso curso, e isso vai ser o tema da próxima aula.